Olá, bom dia para você. Os acordos internacionais com o INSS têm o objetivo de garantir os direitos de seguridade social previstos nos países aos trabalhadores independentes legais, residentes ou em trânsito. O Brasil já tem vários acordos assinados. Agora, os trabalhadores alemães que vivem aqui e os brasileiros que trabalham na Alemanha poderão totalizar o tempo de contribuição que possuem, tanto lá quanto aqui, para requerer benefícios como a aposentadoria. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode enviar suas dúvidas pelo Facebook ou pelo portal cmais.com.br/Pronto Atendimento. E para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a doutora Tônia Galetti, advogada e coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados. Bom dia, Tônia. Bom dia, Madi. Obrigada por voltar. Obrigada a você. A partir do dia 1º de maio, os trabalhadores brasileiros que vivem na Alemanha, assim como os alemães que trabalham no Brasil, poderão solicitar a totalização do tempo de contribuição que possuem nos dois países para requerer os benefícios da Previdência Social. O Acordo de Previdência Social entre o Brasil e a Alemanha foi assinado no dia 6 de março entre o ministro Garibaldi Alves e o embaixador da Alemanha no Brasil. O acordo prevê regime especial para o deslocamento temporário e isenta os trabalhadores não nacionais das contribuições previdenciárias nos primeiros 24 meses de residência no país estrangeiro. No ano passado, mais de 2.000 alemães pediram visto de trabalho só no estado de São Paulo. Já na Alemanha, são mais de 90.000 brasileiros trabalhando, que vão se beneficiar do acordo. Ele vai evitar a contribuição previdenciária em dobro às empresas brasileiras e alemãs, que desloquem seus funcionários entre os dois países por um período de tempo determinado. E o acordo ainda cria estímulos para um intercâmbio maior de técnicos e peritos entre os dois países, que poderão solicitar a totalização do tempo de contribuição que possuem na Alemanha e no Brasil, para requerer benefícios como aposentadoria, pensão por morte e auxílio-acidente. Tônia, explica melhor para a gente esse acordo. O Brasil tem também outros acordos com outros países? Tem sim, Madi. Esses acordos é um movimento mundial em que os países vão no sentido de beneficiar o trabalho que hoje não é mais realizado apenas no território do país. Então, hoje, com a globalização e com o intercâmbio que existe nas diversas esferas das relações, os trabalhadores, os cidadãos transitam entre os países com mais facilidade. Isso acarreta, ao final da vida, alguns imprevistos. E é isto que estes acordos, Madi, tenta sanar, justamente viabilizar que os trabalhadores que trabalharam um tempo aqui, um tempo lá, consigam se aposentar. Sim. Então, e para o telespectador que está ouvindo a gente, que tem uma questão assim, o que ele deve fazer? Quem que ele deve procurar para tirar essas dúvidas? Primeiramente, é importante, Madi, que ele tenha a documentação que comprove o período trabalhado lá e o período trabalhado no Brasil, seja na Alemanha, seja nos demais países em que o Brasil tenha assinado acordos bilaterais. Japão, Portugal, Cabo Verde, Espanha e alguns outros países. Basta para saber exatamente quais os acordos que estão em vigor e quais ainda os que estão em trânsito, precisando de alguma regulamentação, basta entrar no site do INSS, que lá tem a página onde diz dos países em que o Brasil tem acordo bilateral. E essa pessoa precisa, se ela reside no Brasil, procurar uma agência do INSS com essa documentação para que isso seja dado prosseguimento. Então, ela vai receber uma aposentadoria e esses acordos funcionam como? Não quer dizer que o Brasil vai pagar integralmente a sua aposentadoria. A pessoa vai receber pelo Brasil integralmente, mas o Brasil vai ser ressarcido pelo país no percentual de tempo correspondente ao período em que a pessoa trabalhou, por exemplo, na Alemanha. Entendi. Olha, sobre isso, tem uma pergunta já aqui da Maria Júlia Almeida. Ela diz: eu fui morar em Portugal no final de 2001.
No começo de janeiro de 2002, eu arrumei um trabalho como copeira e permaneci durante 7 anos registrada com o salário mínimo de Portugal. Eu vim embora no final de 2009 e montei uma microempresa no início de janeiro de 2010. E eu estou descontando sobre um salário mínimo. Agora fechei a empresa, mas quero continuar a descontar. O meu contador disse que em Portugal, como eu descontava o equivalente a 2 salários do Brasil, se eu agora descontar também sobre 2 salários aqui, eu vou ter direito a 2 salários de aposentadoria. Isso é verdade? Então, essas conclusões que são um pouco precipitadas, Madi. Por quê? Primeiro, não é exatamente assim. Se nós contribuímos por 2 salários, não necessariamente vamos ter 2 salários de aposentadoria. Por quê? O que é computado na conta para se chegar ao salário de benefício, para conseguir chegar na renda mensal de cada segurado, eles pegam todo o período contributivo, retiram os 20% de menores contribuições, pegam esses 80% maiores salários de contribuição e fazem uma média. Se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, ainda se aplica o fator previdenciário. Então, as regras, e cada país é assim, são diferentes para cada situação. Então, não é tão óbvio assim, se eu recolher sobre 2, eu vou receber 2. O mais provável é que não, porque considerando que todo o período contributivo da pessoa não tenha sido em 2 salários e que há as especificidades legais de cada país, a chance de que esse valor seja um pouco menor do que o valor correspondente ao salário de contribuição. No caso dela, Madi, o que é importante saber é se ela tem toda essa documentação, qual é a idade dela hoje, que ela não disse na pergunta, porque para justamente saber de quais as regras do Acordo de Portugal e quais as regras brasileiras para ver aonde ela se encaixa e fazer uma estimativa de valor, se for o caso. Se ela quiser mandar a documentação dela lá para o sindicato, eu vou ter o prazer de olhar e responder para ela. Legal. Olha, de Nova Odessa vem a pergunta da Hanna. Ela diz o seguinte: a minha dúvida é que na semana passada foi falado sobre um assunto que não ficou claro. Por exemplo, faz 4 anos que eu me separei, mas não saiu o divórcio ainda, nem no fórum. Dizem que não conseguem encontrá-lo. Acredito que já era para ter sido resolvido. O divórcio, já estou em uma outra relação há 4 anos, tenho uma filha nessa nova relação de 3 anos, e a questão é, se eu morrer, o meu ex-marido poderá ter direito à pensão por morte, mesmo eu tendo um novo parceiro? Sim, Madi, são 2 situações diferentes, né? Respondendo logo pela última pergunta, sim. Uma vez que existe a figura do ex-marido ou da ex-mulher, o cônjuge, mesmo separado, mesmo que seja via judicial, independente disso, Madi, pode vir a ter direito à pensão por morte se ficar comprovado que ele depende financeiramente do outro cônjuge. No caso da pergunta, se o ex-marido dela comprovar que no momento da morte dela, ele depende financeiramente dela. Só nesse caso que ele vai ter direito à pensão por morte, mas de fato é uma possibilidade. E isso independe de estar sacramentado o divórcio por via judicial ou não. A outra questão que parece bastante estranha é que não achem o processo dela. Será que entraram com o processo dela de divórcio? Pode ser que não, e que por isso estejam falando para ela que não localizem. Então seria preciso fazer uma pesquisa, arrumar alguém que possa fazer para você uma pesquisa em seu nome para saber se existe esse processo no tribunal, no fórum, mais especificamente no fórum da sua região, e aí sim dar encaminhamento, porque de fato é bastante estranho que 4 anos após isto não tenha sido resolvido. A Luana Assunção manda uma pergunta pelo Facebook. O meu marido é aposentado, trabalha há 4 anos em uma empresa com carteira assinada. Se ele falecer, a pensão por morte será apenas o valor da aposentadoria ou será feito um novo cálculo, já que ele continua trabalhando com registro em carteira? Então também são duas perguntas em uma, né? Primeiro, pensão por morte é 100% do salário de benefício do segurado. Então, se ele recebe de aposentadoria R$1.000, por exemplo, a pensão por morte será de R$1.000. Isso independe de novas contribuições para o INSS. Então, é inviável, não existe na lei previsão para um novo cálculo na concessão de pensão por morte.
O que acontece nesse caso é que, mais uma vez, vamos falar da desaposentação, Sim. que é uma tese que não está pacificada nos tribunais, onde a gente pede que seja feito um novo cálculo para o segurado, porque ele continuou trabalhando, vertendo contribuições para o INSS, e ele tem o direito, portanto, de ter o seu benefício melhorado, dadas as novas condições das suas contribuições e da sua idade. E isso ainda não está pacificado, mas é uma tese que a gente já tem ganhado em diversas instâncias, não só nós do sindicato, como diversos advogados, que está aguardando mais um pouquinho a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isabel Cristina tem 59 anos, é de Itapajipe, Minas Gerais. Hoje eu trabalho na minha propriedade rural, recolhendo o INSS desde 2000. Tenho 13 anos de contribuição. Quando era jovem, trabalhei por muitos anos como colhedora de laranja, na zona rural, para algumas empresas, inclusive com trabalho registrado. Porém, essa carteira foi perdida e a empresa matriz pela qual trabalhei não me fornece os comprovantes que necessito para juntar com o tempo que já tenho de contribuição. Já tenho idade e tempo de contribuição para me aposentar como trabalhadora rural. Bastam apenas os documentos. O que eu posso fazer nesse caso? Então, essa situação é bastante difícil e bastante comum no meio rural, Madi. O que eu sugiro é que ela procure o sindicato mais próximo da sua casa. Em Minas Gerais tem vários, né, porque é uma extensa área com pessoas que vivem na zona rural. Procure o sindicato para que ele auxilie ela nessa busca de provas de que ela exercia essa atividade para essas empresas. Se ela trabalhou registrada nessas empresas, ela deve ter outros documentos que comprovem isso, como os olerites, como papéis assinados para as férias, e ela pode até ingressar na justiça pedindo a assinatura em uma nova carteira que ela deve ter, a carteira atual, para uma nova anotação, uma vez que aquela foi perdida, fazendo prova desse período, já que a empresa se nega a fornecer algo que legalmente ela é obrigada a fornecer. O Jorge escreve o seguinte: eu trabalhei aposentado durante 5 anos, entre outubro de 98 e setembro de 2003, período no qual contribuí normalmente ao INSS. Hoje eu me encontro acamado, eu sofro do mal de Parkinson, com sérias dificuldades financeiras em razão do custo do meu tratamento. Eu pergunto, como posso judicialmente reaver essas importâncias pagas a mais ao INSS? Ou a título de devolução ou em aumento mensal ao meu benefício, ou desaposentação? Então, vamos explicar, né? Pela lei hoje, não tem como você reaver esses valores pagos para o INSS após a aposentadoria. Então, a única forma hoje encontrada para que esses valores sejam incorporados ao benefício do segurado é essa ação que a gente acabou de falar, que se chama desaposentação. Na verdade, o nome não é muito adequado, mas vamos dizer esse nome porque todos já conhecem ele. Então, o que é pedido? Que a pessoa abre mão daquela aposentadoria que ela já recebe, para que seja feito um novo cálculo, considerando também essas novas contribuições feitas para o INSS, e com isso o seu salário de benefício e a sua renda mensal seja maior do que a aposentadoria anterior que ele recebia. Ainda não é pacificado, é uma causa com bastante indícios de êxito, mas a gente ainda não pode afirmar nada, dependendo do Supremo Tribunal. Olha, vamos explicar melhor, então, depois dessa pergunta que vem lá de Belo Horizonte, com imagens da Rede Minas. O aposentado no Brasil, ele tende a ter que arrumar outro trabalho para sobrevivência. E esse novo trabalho que eu estou trabalhando, né, eu estou sendo descontado o imposto de renda. O imposto de renda não, digo, a Previdência Social. Queria saber como que depois eu posso resgatar essa importância que está sendo cobrada. Foi o que você acabou de dizer, mas vamos dizer mais um pouquinho, porque eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Muita gente tem, né? Hoje a realidade brasileira incita que as pessoas continuem trabalhando após suas aposentadorias, uma vez que o padrão de vida das pessoas cai muito em comparação com quando eles estão trabalhando e recebendo seus salários. Então, por isso, as pessoas continuam, como seguradas obrigatórias, contribuindo para o INSS.
Não existe na lei uma previsão de que, após aposentado, as pessoas não precisem contribuir. Ou que seja uma alíquota menor, um valor apenas simbólico, não. Contribuímos como todos os outros que ainda não se aposentaram. Então, as pessoas que estão aposentadas e trabalham, registradas dentro da lei direitinho, dentro da formalidade legal, precisam contribuir para o INSS, não tem outra opção. Hoje, na lei, não há previsão legal para resgatar esses valores pagos. Antes, havia essa possibilidade, que era o chamado pecúlio. Então, a pessoa entrava com um processinho administrativo no INSS, normalmente administrativamente resolvia e conseguia receber de volta esses valores de uma só vez. Depois de 94, isso foi extinto, não é mais possível, a lei não permite. Então, esses valores vão para o sistema e a pessoa que é aposentada e pagou nunca mais vai ver. Por isso, os advogados, e eu acho que isso foi um movimento do Brasil inteiro, foi pipocando em todo o Brasil essas ações, no sentido de pedir, então tá bom, eu não posso reaver esse dinheiro de uma vez, eu também não quero prejudicar o sistema, mas eu sou trabalhador, eu paguei para o INSS, eu tenho direito aos benefícios do INSS. Então, eu quero que vocês recalculem o valor da minha aposentadoria. Somando esses valores a mais que eu paguei. Somando, exatamente. O que nem sempre, Madi, é mais benéfico para o segurado. Muitas vezes acontece de nós fazermos os cálculos e ver que não vale a pena para a pessoa. Então, é bastante importante saber também que é preciso fazer um cálculo, uma análise detalhada, para que a pessoa não seja prejudicada e não tenha uma esperança em vão. E que, de fato, aquela ação, se procedente, traga para ela benefícios e não prejuízos. Muito bem, olha, a Taíde Teixeira é de Agudos. Nós falamos recentemente aqui sobre um prazo para pedido de revisão, um prazo de pedido de 10 anos, não é isso? Então ele diz assim, olha, gostaria de saber se é verdade. Nas cartas de concessão de benefício de quem se aposentou depois do artigo 103 da lei de 97, existe um aviso que o prazo para fazer qualquer pedido de revisão é de 10 anos. Enquanto que no meu caso, que me aposentei antes, não existe nenhum aviso. O INSS negou rever o meu benefício, alegando que meu prazo para revisão é de 10 anos a partir da promulgação da lei. Isso está certo? Como eu poderia saber mais sobre isso? Então, vamos lá, vamos explicar por partes, né? Essa lei que ela diz é a 8.213 de 91. Esse artigo 103... É 91, não é 97. Isso, é 91. Esse artigo 103 que ela cita é justamente o artigo que diz quando a pessoa, qual o tempo que a pessoa que ela tem para revisar o seu benefício. Então, em termos financeiros, tanto o INSS quanto o segurado pode cobrar um do outro os últimos 5 anos. Mas tem 10 anos, a partir do momento do início do benefício, para fazer pedidos de qualquer revisão, de qualquer natureza. Passado esse tempo, mesmo que o erro tenha sido do INSS ou que tenha sido do segurado, aquele benefício fica dado como certo. O benefício dela foi anterior a 91, anterior à Lei 8.213. Então, ela, em tese, isso não é só ela, né? Quando a gente pensa sobre o assunto, a gente diz, bom, o meu benefício é anterior, eu não vou me prejudicar com essa lei, eu posso rever o meu benefício a qualquer tempo. Então, para pacificar essa situação, o que os tribunais resolveram? Tudo bem, você tem 10 anos a partir da promulgação da lei. Então, de 91 até 2001 para ter revisto o seu benefício. Passado esse tempo, não há como rever, porque senão criaria uma disparidade. Particularmente, eu acho isso um despautério, uma medida extremada que viola o direito das pessoas, que fere a dignidade do aposentado brasileiro, porque o benefício previdenciário tem caráter alimentar. Ele não é um prêmio, ele tem caráter alimentar como o salário de todos nós. E ele deveria poder ser revisto, continuar podendo ser revisto a qualquer tempo. Mas não é essa a nossa realidade. Ainda sobre desaposentação, o Cláudio de Castro, ele diz o seguinte, eu trabalhei mais 15 anos depois que me aposentei, na mesma empresa, com um salário bem maior com o que fui aposentado em dezembro de 98.
Eu tenho 59 anos, fui demitido em outubro e quero entrar com pedido de desaposentação. Se caso o meu salário for menor depois de feito o pedido da desaposentação, a mesma irá ser baseada no salário que porventura eu estiver ganhando ou no salário no momento do pedido? É muita confusão esse assunto, né? Então, essa pessoa, ela se aposentou. Vamos dar um exemplo prático, assim, para a gente visualizar melhor. Vamos supor que ela se aposentou com R$1.000. E ela ganhava, antes de se aposentar, R$1.200. Quando ela se aposentou, ela arrumou outro trabalho para ganhar mais. Então, hoje, vamos supor que essa pessoa receba R$2.000. E está há 15 anos recebendo R$2.000. O que ele quer? Uma desaposentação, que esses valores sejam incorporados ao seu cálculo e que seja refeito o seu salário de benefício para que o seu benefício seja um valor melhor, um valor maior no mês a mês. Então, quando você procura um advogado, um sindicato para fazer essa ação, a gente passa uma régua. Então, nós vamos supor que o senhor trabalhou até outubro, então nós vamos usar esse período até outubro. Vamos fazer todo o cálculo, sendo mais benéfico para o senhor, nós vamos ingressar na justiça solicitando o recálculo. Isso não impede que o senhor volte a trabalhar, independente de ganhar menos ou mais. Essas novas contribuições, depois de proposta a ação na justiça, não entrarão nesse cálculo. É por isso que é importante falar aqui, Madi, que as autoridades, elas não têm o direito de deixar que as pessoas fiquem nessa expectativa. É preciso regulamentar. Está claro que esta é uma situação, que é um fato social, que é um direito que surge das relações sociais e que é preciso regulamentar. E o que chama atenção é a desinformação sobre isso, não é, Tônia? Justamente porque não há regulamentação, né, Madi? Hoje a gente depende do judiciário. O judiciário virou o voto de Minerva e tem que decidir sobre coisas que poderiam ser feitas na via do executivo e do legislativo. E que decidem a vida de muita gente. Exatamente. Bom, nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre Previdência Social. Continue enviando suas dúvidas, hein? A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é a Previdência Social e quem está tirando suas dúvidas é a doutora Tônia Galete, coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados. E tem uma notícia aqui. Olha, o aumento da população carcerária tem custado caro ao contribuinte. De acordo com o levantamento da ONG Contas Abertas, no ano passado a Previdência Social gastou 434 milhões de reais no pagamento de auxílios reclusão às famílias de presidiários. O valor é o maior dos últimos anos e supera em 18% o gasto do ano anterior. No mesmo período, o número de detidos em penitenciárias e delegacias brasileiras teve um crescimento de 6,8%. Os dados são do Ministério da Justiça e pouco mais de 6% das famílias de detentos recebem o benefício, que em janeiro foi pago a 38.618 dependentes. Explica melhor para a gente isso, Tônia, porque aumentou então o número o gasto com detentos em relação à Previdência passou para 434 milhões. Mas isso foi pago para só 6% das famílias, é isso? É isso mesmo, Madi. É importante, vamos só explicar rapidamente o que é o auxílio reclusão, para que as pessoas saiam do senso comum e aprendam um pouco sobre o que está na lei, sobre a realidade brasileira. O auxílio reclusão não é pago para todo mundo que está preso. Muitas pessoas que estão presas, 94% das pessoas que estão presas, os familiares não recebem auxílio reclusão. Por que não recebem auxílio reclusão? Porque as pessoas que estão presas não eram contribuintes do INSS, não tinham a qualidade de segurado no momento de suas prisões. Então, esses 6% que estão presos são as pessoas que trabalhavam, contribuíam para o INSS e então têm direito a esse auxílio, não as pessoas que estão presas, mas sim os seus familiares, é um benefício dado aos dependentes. A questão dos valores, Madi, apenas nos mostra que as pessoas que estão presas e que recebem, essas 38 mil pessoas que recebem, os familiares recebem auxílio reclusão, essas pessoas que estão presas, quando trabalhavam e
contribuíam para o INSS tinham salários melhores. Então, por isso, os benefícios são um pouco maiores e houve esse aumento. Outro fator é a questão da informação. Mais pessoas procurando esse benefício e, como têm direito, estão tendo acesso aos mesmos. Tem que tomar um pouco de cuidado, né, com essas informações dadas por essas ONGs, que muitas vezes, uma informação que seria importante dizer, por que houve esse aumento. Sim. Né? Se é por mais acesso, por exemplo, se eles pegassem os dados das pessoas que estão presas, desde quando estão presas e a partir de quando começaram a receber o benefício. Sem dúvida. Pode ser que estivessem presas há mais tempo e os familiares só descobriram isso depois e foram pedir o benefício. Então, não necessariamente é algo alarmante, mas é um direito que está na lei e os familiares dessas pessoas precisam comer também. É isso mesmo. Olha, o tema de abertura do nosso programa foram os acordos, né, internacionais para pagamento de benefícios. A Maria pergunta o seguinte: um nativo português que lutou em guerras nesse país e hoje vive no Brasil, tem alguma possibilidade de pensão do governo português para si e dependentes? Ninguém soube me responder isso até agora. Então, olha, é importante saber, entender bem esse procedimento dos acordos internacionais. Para que eles servem? Para beneficiar o trabalhador que contribui para a Previdência, seja do Brasil, seja do país de origem, de Portugal, por exemplo. Então, quando isso acontece, eu trabalhei lá um tempo e contribuí, trabalhei um tempo e contribuo, eu somo essas duas por meio desse acordo, eu somo esses tempos, vejo a minha idade, a maior parte dos países da Europa há apenas aposentadoria por idade e não por tempo de contribuição, eu somo tudo e consigo um benefício. No caso dela, é preciso saber se ela contribuía para Portugal ou se Portugal tem algum tipo de benefício para as pessoas que lutaram na guerra. Tônia Galetti, muito obrigada por sua presença. Foi muito bacana o programa, viu? Obrigada. Até a próxima. O Pronto Atendimento desta quarta-feira fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto. Nosso tema será uma pesquisa sobre o comportamento dos jovens quanto ao sexo, drogas e álcool. Até amanhã.